Há um tempo atrás saiu aí o Ameaças de Arkham, e aí a gente teve um caminhão de raças jogáveis aí que se abriram para você estar jogando, Gnoll, Hobgoblin, Bugbear, e tinha, sei lá eu, quantas novas raças, fora uma série de variedades, vários chassis de Golem, mortos-vivos que dá para jogar como Soterrado, por exemplo. Muita coisa acabou saindo. Só que tem coisa ali que eu não gostei. E hoje eu resolvi falar das 5 raças que eu não gosto, envolvendo todas, tá? Desde o livro do jogador até as que saíram no Atlas. Então eu resolvi fazer um top 5 negativo, por assim dizer. Chegou agora? Olha a iniciativa então. Hoje é dia de confusão, né? Toda vez que a gente faz ranking aqui, tem confusão nos comentários. Tem gente reclamando que eu pus um em determinado nível, que outro tá em outro nível, que eu não fui justo com a raça que ele gosta, ou com a classe que ele gosta, e assim por diante. Tem uma série de coisas. Mas aqui hoje eu vou falar dos meus gostos, do que eu acho, tá bom? Não quer dizer que é pior, melhor, ou que você não deva jogar com nenhuma delas, ou que realmente você deva pensar igual. Acho que todo mundo tem o direito de pensar diferente e assim por diante. Então, o importante é a gente bater um papo sem nenhuma agressividade, sem nenhuma rancor, por assim dizer, quando estiver conversando sobre isso, tá bom? E a única coisa que a gente tem que concordar, e isso não tem como abrir mão, é que você tem que ser inscrito aqui no canal. Tem que estar inscrito, com o sininho acionado para receber notificação, fazer parte aqui da nossa horda de mortos-vivos. E a gente conta com você participando aqui para que a gente cresça cada vez mais e tenha cada vez mais sucesso, cada vez mais material para vocês. Às vezes vocês vão discordar da gente, às vezes vocês vão concordar, mas tá tudo bem. Gostou em algum momento do vídeo? Deixa o like. E aqui, parte dos comentários do vídeo, é um espaço para vocês baterem papo sobre RPG, com opiniões de vocês, tá bom, galera? Então fiquem à vontade. Mas vamos lá pro ranking, que eu sei que é para isso que vocês vieram e para vocês reclamar de quais eu coloquei e quais eu deixei de colocar. Vamos lá, em quinto lugar. Essa daqui já vai ser uma tradicional que eu acho que vai ter uma reclamação do pessoal. Elfo do Mar. Por mais que eu goste dos elfos, por mais que eu ache uma raça legal, o Elfo do Mar deixa muito a desejar. Ele tem um propósito de ser mais combativo, enquanto a sereia e o tritão é mais ligados à magia. Então assim, os atributos dele ganhando em destreza e constituição até condiz com o que você está querendo fazer. Mas ele já perde em inteligência e é o grande problema dele que com itens metálicos. Ele não consegue forjar, ele não tem, ele depende de um comércio. E tudo bem. Até aí não é um ponto tão difícil de se resolver. Mas o grande problema dele é que ele acabou sendo uma cópia da sereia e do tritão mal feita, na minha opinião, tá bom, pessoal? Por quê? Vou até explicar com detalhes o porquê de tudo isso. Primeiro de tudo, eu acho o Mestre do Tridente melhor do que o Arsenal do Oceano. Ah, mas lá você ganha bônus para acertar. Não adianta você dar muito dano se você não acerta. Mas é muito mais fácil você aumentar os seus bônus de acerto do que aumentar talvez os seus bônus de dano. Talvez seja um pouco mais complicado. Então eu acho eles mais úteis para combate. Se você está colocando uma classe que é mais combatente, como que é aqui ligada a mais magia, pelo menos isso é o que está escrito no texto, dá menos dano do que a outra. Então talvez deveria ter algo para compensar isso daí. Mas eu acho ainda o Mestre de Tridente, que permite usar outras armas junto com isso, melhor do que o Arsenal do Oceano. Transformação anfíbia é melhor que Cria das Águas, também na minha opinião, tá bom? Porque você se transforma e você consegue respirar na água e tem já um deslocamento de 12 metros. O Cria na Água, você tem um deslocamento igual em terra. Então assim, se é 9 metros, você vai ter um deslocamento de 9 metros. O que me preocupa no texto do Elfo do Mar, não diz que ele consegue respirar na água. Talvez seja óbvio isso daí, mas eu acredito que se não tiver escrito, talvez possa dar confusão ou discussão dentro das regras. Eu acredito que o Elfo do Mar seja anfíbio, sempre foi, pelo menos pelo que eu me lembro de antigamente. Mas no texto, especificamente, não está escrito. Ele receber mais 2 de defesa, ou mesmo furtividade e sobrevivência,
só serve para quando ele está embaixo d'água. Então é muito situação, muito momento, né? Quantos combates aquáticos você vai ter dentro da sua campanha para valer a pena? E mais 2 de defesa já está mais do que comprovado que muitas vezes a defesa no Tormenta não faz tanta diferença assim, porque você acaba em níveis mais altos superando a defesa facilmente. Então assim, ela não traz praticamente nenhuma vantagem além do deslocamento de natação, enquanto a outra traz um deslocamento já um pouco maior e ainda te dá respirar na água, que não está confirmado na Casa do Elfo. Eu li o texto, li toda a descrição ali e não achei nada, pelo menos. Se estiver errado, põe aqui nos comentários, galera. E por último, a gente tem Canção dos Mares para Sereia e para o Tritão, que te dá aí acesso a 2 magias que podem te ajudar, podem ser úteis em algum momento, não são grandes magias, mas que pode te ajudar em momentos que você precisar. Enquanto isso, você só recebe dependência de água, que você depende de ter contato com água para recuperar os seus pontos de mana, coisa que a Sereia e o Tritão também possuem. Tá? Não que seja muito difícil de se resolver, que eles mesmos falam que um banho ou algo assim já pode resolver. Mas você não ganhou as magias, enquanto isso a Sereia e o Tritão. Além disso, também a Sereia e o Tritão recebe apenas bônus em suas habilidades, enquanto com o Elfo do Mar você perde 1 de inteligência. Então, na minha opinião, o Elfo do Mar acabou sendo uma cópia do Sereia e Tritão, mas não tão boa quanto o original. Quarto lugar, Clearen. Não gosto dessa raça, não acho que ela foi bem construída, acho que ela fica devendo, tá no livro já lá do jogo do ano, já desde o início ela aparece. Primeiro de tudo, meio gnomo. Não tem gnomo em Arton, tirando o Lord Nibelheim, que eu não sei nem se tá vivo ou não na lore. Se alguém souber, põe aí também pra mim, que já me ajuda. Como que vai ter uma quantidade de meio gnomos? Existe o plano da onde o deus Tilion existia, que lá, sabe? Eu acho que fica um tanto quanto perdido aí, principalmente por não existir esses gnomos. Então, já aí ele já perde bastante ponto, pelo menos comigo. Ele está ligado a inteligência e carisma, perdendo força, ou seja, ele ganha uma habilidade mais social e uma habilidade mais intelectual. Nas físicas ele já não tem nenhuma que ajude ainda, perde ainda quando tem força. O poder híbrido, treinado em uma perícia mesmo que não seja da raça dele. Pouca coisa talvez para um poder. Se isso aí fosse uma perícia ou um talento ou um poder extra, algo assim, talvez ele se tornasse até mais legal. Engenhosidade, que permite que ele gaste pontos de mana para somar a inteligência em testes de perícia, muito úteis fora de combate principalmente, ou para uma perícia de atletismo, já que ele perde força, só que não serve para ataque, então isso também dificulta. Além de um uso de 2 pontos de mana cada vez que usa, então, ou seja, ele precisa, cada vez que for fazer um teste, ele tem que usar. Então, talvez em alguns momentos, se ele pudesse ter um tempo maior disso daí, ou pela cena, ou talvez por alguns minutos, para, por exemplo, fazer um teste estendido, aí vai depender do mestre aceitar ou não, tá bom? Fazer isso. Mas no caso ali, não é. Cada vez que você usa, você tem que gastar 2 pontos de mana. Ossos frágeis, te dá mais um dano de contusão por dado que você receber. Então, assim, queda vira um baita de um problema para você. Se você receber 5 de 6 de dano, você vai receber mais 5 ainda. Ataques também com arma de contusão também te dão mais dano. Então, assim, é só desvantagem e sem ter como contornar isso, né? Não é que é uma coisa situacional como o medo de altura dos minotauros, que se você não estiver na altura, você não tem problema. Ali não, a qualquer momento você tem problema e não tem como contornar, como o problema da água do Elfo do Mar, por exemplo. Então isso aí também já atrapalha, eu acho que bastante. Não consigo até entender o motivo de se ter essa fraqueza aí dos ossos, tá bom? O único poder aí que é interessante é o Vanguardista, que já te dá proficiência em armas de fogo, que isso aí é uma baita vantagem. É uma arma boa, uma arma tranquila, só que também te causa problemas, porque você pode ser procurado pelo reinado, pois é crime carregar uma arma desse tipo. E mais 2 em ofícios, no ofício que você escolher, pode te ajudar aí, mas novamente você acaba caindo em perícias. E assim, pessoal, eu sei que tem o roleplay, tem os momentos de investigação, mas Tormenta é bastante combate, bastante, às vezes, até combo para você sobreviver. Porque os monstros são fortes, o nível de letalidade é alto. Então, se ele não conseguir se virar para sobreviver, não vai estar vivo para fazer as ações quando precisar. Então, talvez isso daí esteja afetando bastante. Agora a gente vai para os top 3 e vou falar que foi apertado aí para decidir qual foi em qual posição, tá bom?
Em terceiro lugar, medalha de bronze de pior raça, na minha opinião, Tabrash. O povo sapo, tá bom? Ele não me agradou, o histórico dele também não faz com que ele seja um personagem talvez interessante de se jogar. Ele tanto quanto desligado do resto, assim, meio que desconexo, muito bom para um mestre usar contra os jogadores. Isso aí é interessante. Mas para estar numa campanha, acho que ele ficaria bem perdido ali na mesa. Talvez uma one shot ou algo assim. Ele ganha constituição e força, então isso torna ele talvez um guerreiro muito bom ou um bárbaro. E perde em carisma, que era já meio que esperado. O poder Batráquio é ok, não tenho nada a dizer, ele funciona para o que é colocado. O Saltador também é ok, mas ele é muito situacional, você só quando precisar usar atletismo para saltar, ele te dá um bônus de 10. Então, assim, vão ser muitos momentos pequenos que você vai acabar usando, só momentos que você precisar saltar mesmo. E o Linguarudo pode ser interessante na parte de desarmar, mas como parte de ataque mesmo, extra, guarda seus pontos aí de mana, porque não vale tanto a pena você gastar 2 pontos de mana para dar mais 1 de 4 de dano de contusão extra, tá bom? Na parte de desarmar, pode ser interessante você desarmar um adversário se você fizer mais focado, talvez, nesse lado. Mas vamos ser sinceros, o cara vai parecer o Groxo da Irmandade dos Mutantes, né? Você vai estar lá com a Wanda, Maximoff, que o mago soltando magia pra tudo quanto é lado, o Minotauro dando porrada, que seria o Blob, outro que consegue sacudir a terra, sei lá, o Miragem, e não sei, aí o Golem se recuperando e assim por diante, e você lá saltando de um lado para o outro e roubando a arma. Então assim, talvez seus momentos de brilhar mesmo como um guerreiro sejam pequenos. Apesar de eu achar que as melhores classes talvez que eles encaixem seja guerreiro e bárbaro aí pelas habilidades que sobe. Mas ele seria praticamente o grosso do grupo. E o primeiro e segundo lugar foi muito apertado, mas muito apertado, foi muito difícil de decidir, porque eles são muito próximos um do outro. Foi pequenos detalhes que fez um ganhar do outro. O segundo lugar ficou o Pteros, tá? Apesar das habilidades, ganhar sabedoria, ganhar destreza, ok, inteligência, o sentido rapinante também, ok, não tem problema nenhum nele. Aí a gente começa com as habilidades mais ou menos, a ligação natural. Você tá ligado a um animal, alguma coisa assim, pode ser interessante para um roleplay, alguma coisa, talvez te ajudar em algum momento, mas depende muito da boa vontade do mestre para ver o que você vai estar ligado, tá bom? Mas ainda pode funcionar, basta um bate-papo legal com o mestre e ele pode ser útil na campanha. Você pode pegar um animal um pouco mais forte, de repente, que te ajude, seja um companheiro aí seu, e aí você tem que entrar num acordo com o mestre. Agora a gente começa com os problemas, tá bom? Primeiro de tudo, mãos rudimentares é uma desvantagem. Você consegue utilizar, mas ela tem que estar adaptada para você. Já tira uma série de itens que você acaba usando, porque você precisaria adaptar todos eles. Então você vai depender ou de você saber adaptar, só que aí você entra no problema que você perde inteligência, né? A sua raça tira a inteligência de você, então as perícias que usam inteligência acabam sendo prejudicadas, ou você vai precisar que tenha alguém no grupo que faça isso para você. Então você já vai depender de um segundo. Os pés rapinantes é interessante como um ataque extra e você consegue utilizá-los até com uma certa facilidade, pois suas mãos rudimentares acabam deixando eles livres. Então você pode estar utilizando um ataque extra aí, 1 de 6, muito parecido com um chifre, uma mordida, tal, e não te atrapalha porque você não precisa tá utilizando eles para manusear. Talvez isso aqui já dê até um spoiler do primeiro lugar, mas vamos seguir. E o Senhor dos Céus chega a ser até irônico esse nome, né? Porque ele voa a 1,5 metro do chão, ele fica planando, livra ele de terreno difícil, desloca apenas 9 metros, ou seja, mesmo voando ele ainda se desloca igual qualquer outro, então acaba por não fazer tanta diferença assim. E a habilidade de voo, você precisa gastar pontos de mana para voar os mesmos 9 metros. Daí um pouco para o alto, mas aí você também precisa gastar. Além disso, quando você abre as asas, você gasta mais espaço. Poderia entrar muitos outros que voam, tá? É um grande problema você colocar uma raça que voa e limitar isso para o jogador. Porque é uma vantagem tática de combate muito grande você conseguir voar.
Só que aí você tem que ficar gastando pontos de mana, que a gente sabe que é mais raro de você recuperar, mais difícil. E você precisa dos pontos de mana para ativar muitas habilidades, aí você acaba não gastando com voo. Você vai ser praticamente um cara que anda um pouquinho mais alto do chão. Se livra do terreno difícil, mas também só isso, porque nem por cima de um buraco você pode ir sem gastar pontos de mana. Então, assim, é bem decepcionante você ter isso e não poder usar. Outras raças poderiam entrar, mas se eu colocasse todas, o top 5 seria praticamente delas. E em primeiríssimo lugar, medalha de ouro, troféu de, na minha opinião, que eu não jogaria com ela de jeito nenhum, a não ser que alguém me convencesse muito bem convencido, um 20 no dado aí, para me convencer, é a Arpia. Ah, não, assim, vamos ser bem sinceros. Primeiro de tudo, a imagem dela já não ajuda. Não dá, ficou muito zoado. Até como monstro inimigo, ela já não era grande coisa, vamos ser bem sinceros. Punha aí para um grupo de primeiro nível, segundo nível, talvez, mas nunca é aquele monstro que você olha e fala, bom, vou usar eles. Tem sempre vários outros na frente. Então, como raça jogável, também não foi muito legal. Ela ganha destreza e ganha carisma, mesmo sendo feia pra caramba, vamos ser bem sinceros. Não sei como socialmente ela poderia ganhar um de carisma, ou também por beleza, não é o ponto forte dela. E além disso, perde em inteligência, então dificulta também para ser uma raça que poderia soltar magia, talvez, que poderia ajudar, um arcanista, mas também perder em inteligência não é o forte dela. Além disso, ela não possui mãos, as asas delas não dá para manusear a nada, então você já fica limitado a usar as suas garras, que é também um modo de ataque, só que se elas estiverem ocupadas, você não pode utilizar. Ou seja, se você estiver usando qualquer item que precise ali, você não pode usar o seu ataque extra, apesar de ser um de 6 igual vários outros. Você também não pode usar armaduras pesadas, senão você também não consegue voar. Ela ainda voa 12 metros, caso use os pontos de mana dela, precisa gastar pontos de mana e cai no mesmo problema do Pteros e de outras raças voadoras. Fora isso, ela vai meio que flutuar a 1,5 metro. Outra coisa que fica bem estranho, porque você vai estar lá batendo as asas e um tantinho, 1,5 metro do chão. Não é isso que vai mudar alguma coisa dentro da campanha. E o grito aterrorizante, que poderia ser algo que ajudasse ela pode usar, gasta uma ação padrão, então você tem que abrir mão do seu ataque, e você afeta todas as criaturas a alcance curto, ou seja, aliados também. Então você não tem como escolher quem você afeta. Então, às vezes você vai mais atrapalhar que ajudar, ou você não vai conseguir usar porque você está com seus aliados ali perto. Fora que é muito difícil explicar para um grupo porque a Arpia está andando junto com eles, né? Não consigo nem, às vezes, pensar num motivo dela estar por ali. Talvez, se vocês tiverem alguma ideia, põe aí nos comentários aí, vamos lá. Tá? Então esse foi meu top 5 de raças aí que eu achei que não deram certo. Teria que mudar muita coisa para talvez elas funcionarem. Tem algumas outras que ficaram por pouco aí, que não entraram. Se fosse top 10, elas entravam fácil também. Tá? Tem muita coisa legal, não é uma crítica aqui querendo denegrir o jogo ou coisa assim, não. É só que eu realmente não gostei, na minha opinião, e eu acho que é isso. Coloca aí o seu top 5 negativo também aí, e vamos bater aquele papo legal aí, conversar bastante aí sobre RPG, sobre essas raças aí, o que você gostou, o que você não gostou. Eu acho legal ter essa conversa, tá bom? Aí cada um bota seu ponto de vista, e se tiver um ponto de vista diferente do que eu coloquei, tá tudo certo, tá bom? E se você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos, vamos dar aquela força aqui se inscrevendo. Necromante está aqui no centro, pessoal, só clicar nele e você já vem fazer parte da gente. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!